Graça e paz. Quando você vê uma grande árvore frutífera, frondosa, com amplitude nos seus ramos, você está vendo essa árvore, mas você não sabe, porque não vê, que essa árvore chegou onde chegou na sua dimensão, porque ela tem grandes raízes. Nós vamos falar sobre isso. Sou o apóstolo Miguel Ângelo, bem-vindos ao programa da Cristo Vive, que alegria, que regozijo, e eu me regozijo em Deus, meu Senhor, meu Salvador, aquele que é o provedor, aquele que me faz com muito ênfase ter razão de viver, Jesus Cristo. Que bom, eu amo a Jesus, eu louvo ao Senhor, eu amo a sua palavra, eu amo a sua graça. Você sabe que onde não há o evangelho da graça, não há evangelho verdadeiro, não há igreja, porque é o evangelho da graça que proporciona a salvação, e igreja só é igreja quando ela vive pela graça de Deus. Não existe outra forma de viver. Judaizantes não são igrejas, são igrejas judaizantes, legalistas. A igreja verdadeira, a igreja da graça de Deus, é a igreja que prega e vive o evangelho da graça de Deus, que vive pela fé. Então eu quero hoje é dia 17 de dezembro, faltam 14 dias para terminar o ano, e você sabe que eu tenho mais de 40 anos de ministério, e o meu ministério tem a credibilidade de poder lhe aconselhar um bom conselho, um conselho sábio, que vai gerar um bem-estar na sua vida. E hoje eu quero falar-lhe sobre raízes profundas no cristianismo. Existem áreas na sua vida que você tem que cuidar. Estamos chegando ao final de ano, vem aí uma nova década, 2020 a 2030, e você não pode continuar vivendo como tem vivido até hoje. Então existem áreas que têm que ser bem cuidadas. A saúde, a família, o dinheiro, a vida espiritual. E eu quero conversar com você sobre isso, porque muitas pessoas não coagitam na questão de vida espiritual como alicerce de vida. Há pessoas que estão pensando no seu dinheiro, pensando nos seus empreendimentos, pensando na sua empresa, pensando nos seus negócios, na sua fonte de renda, e não colocam a vida espiritual como condição sine qua non de uma vida feliz e abençoada. Então, se você quer viver uma vida feliz, se você quer viver uma vida abençoada, uma vida próspera, uma vida exitosa, uma vida de sucesso, atenção, tudo isso começa com a vida espiritual. Jesus disse isso. Jesus disse, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Significa que não há vida em abundância sem Jesus. E a base do cristianismo, a solidez do cristianismo é que proporciona uma vida espiritual frutífera. E você sabe que esta vida é para ser vivida por fé. Paulo, quando escreve a sua segunda epístola ao povo de Coríntios, ele disse assim, no capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então, é muito interessante, diz que nós não andamos pelo que vemos. Uma árvore grande, frondosa, frutífera, é o que você vê. Mas para ela se tornar essa árvore grande, ela tem que ter raízes profundas. Você não vê as raízes, mas são as raízes profundas e amplas que sustentam uma árvore alta, grande, frondosa, frutífera e poderosa.
Essas raízes, nós dizemos à luz da Bíblia, que são as raízes do cristianismo, as raízes da Bíblia Sagrada. Não há uma vida feliz e bem-sucedida que não tenha raízes profundas no cristianismo. Olha, você pode ter vivido a vida toda como uma árvore muito apequenada. Eu gosto muito de jardinagem e eu gosto muito de uma técnica de jardinagem dos japoneses, que eles pegam uma pequena árvore, plantam dentro de um vaso pequenininho com 100 gramas de terra e aquela árvorezinha, a técnica de jardinagem chamada bonsai. Todo mundo conhece, todo mundo gosta de ter em casa um bonsai. Então, aquela árvorezinha é colocada ali e ela, às vezes, 1 ano, 2 anos, 3, 4, 5 anos depois. E eu já vi bonsais com uma aparência como se fosse uma árvore de 100 anos. E ela fica pequenininha dentro de um vasozinho. Por quê? Porque as suas raízes não têm por onde se alastrar. Estão dentro de um vasinho ou 100 gramas de terra. Ela é regada, é alimentada, é cuidadinha, mas ela não sai dali. O tamanho se mantém aquele tamanho bonsai, pequenininho. É lindo de se ver. Mas a pergunta é, algum dia aquele bonsai poderia se tornar numa árvore grande e frutífera? Não, enquanto ela estiver condicionada àquele vasinho de louça. Aí você vai, por exemplo, uma mangueira, eu adoro manga, eu gosto de jaca, né? São frutas bem tropicais. Você vê aquela árvore gigante, frutos pesados, grandes, ou então as mangas, uma árvore que é capaz de dar 1000 mangas de cada vez. Aquilo não é um acaso, aquilo é fruto de uma raiz profunda e larga que faz possível aquela árvore se tornar tão grande e tão poderosa. Assim é a vida espiritual. Você sabe que há pessoas que estão chegando ao final de ano, viveram o ano 2019 todo como uma bonsai. Aquela árvorezinha, aquela plantinha, sem perspectivas de vida, sem olharem para o amanhã, sempre dentro de sombras e de trevas, sempre dentro de uma limitação daquele vasinho. E pessoas que nunca cuidaram de uma vida espiritual que lhe proporcionasse raízes profundas e de tal monta que se erguessem como uma árvore frondosa e frutífera. Então, meu amado, Deus, quando te criou, não te criou para tu viveres no limbo, comeres o pão que cai da mesa, os pedacinhos que os cachorrinhos comem. Deus te criou para estares por cima, não por baixo, teres para emprestar, não tomar emprestado. A Bíblia diz ser cabeça, não ser cauda. Mas agora, se eu não estiver plantado, quer dizer que uma árvore, para se tornar uma árvore grande e frutífera, que é isso que Deus quer para a tua vida, tu tens que ser plantado. Não pode ser num vasinho de 100 gramas de terra e viver um bonsaizinho que as raízes não têm por onde crescer. A terra fértil de Deus, que a Bíblia chama de rios de água, é a igreja. Então, meu amado, se existe uma área na vida que o senhor tem que cuidar, que a senhora tem que cuidar, é a área da vida espiritual. Para você não continuar sendo uma pequenina árvore de técnica de jardinagem japonesa, um bonsai, para seres uma árvore frutífera. Você sabe que no Salmo 1, o salmista
fala sobre essa árvore. Eu gosto muito do Salmo 1. Olha lá, olha como é que ele diz. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja que estas palavras aqui, ímpios, pecadores, escarnecedores, isso é que torna a vida aquele bonsaizinho. Aquela arvorezinha dentro de um vasinho de louça, bonito, pintado à mão. Ele disse, antes, agora ele vai mostrar o que é uma árvore, o que é uma vida frutífera, o que é uma vida com resultados, o que é uma vida por cabeça, o que é uma vida estando por cima e não por baixo, o que é uma vida que não se enterra no limbo do sofrimento, da angústia, do medo, da depressão. Pelo contrário, ele disse, é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, a folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Então, uma árvore, para ser bem sucedida, ela tem que estar plantada junto à corrente de água. Que são essas correntes de água? A palavra, a igreja, a terra fértil, raízes profundas, vida espiritual. Olha, você pode ser um grande empresário, amado. Você pode ser um CEO de uma grande empresa multinacional, uma pessoa ligada a grandes empreendimentos, uma dona de casa, um jovem, um aposentado, um magistrado, uma pessoa que tem uma grande função governamental, ou uma pessoa apenas tão humilde que até se acha incapaz de estar vivo. Enquanto você andar seguindo o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores, aquilo que é escarnecedor, que é este mundo, a sua vida não decola, a sua vida não prospera. Por isso muitas pessoas chegaram ao final deste ano de 2019 absolutamente limitadas. E até começando a dizer, mas o que eu ganho não dá para nada, o que eu ganho não chega até o dia tal, a minha vida não presta, eu ganho uma merreca. Você sabe, você está amaldiçoando aquilo que Deus já te deu. Então, em vez de você amaldiçoar o que Deus já te deu, pense que se você for plantado junto à corrente de águas, você vai dar fruto. A tua folhagem não murcha, e tudo quanto você fizer será bem sucedido. Então este é um conselho para o seu bem-estar que eu venho lhe trazer neste dia. Ontem eu falei na necessidade de arruinar, arrancar, derribar, tirar da vida as coisas que intoxicam, que impedem a vida de progredir. Hoje eu venho lhe falar dos cuidados espirituais, estas áreas da vida que são essenciais e que às vezes o ser humano não quer nem saber, vai atropelando dia após dia, mês após mês, ano após ano e vai adiante, arruinado no limbo, triste, depressivo, angustiado, até desejo de morrer. Você sabe por que as pessoas hoje pensam que o óbito é a solução das suas vidas? Porque não têm uma vida espiritual. Porque andam segundo o conselho dos ímpios, sentam-se com o escarnecedor, ficam do lado do pecador. Você sabe, existe mais gente nesta terra em trevas do que na luz. E o que esse programa tem como função? Criar luz. Você sabe que quando a luz chega, diz que as próprias trevas acabam, elas se transformam em luz. Então, meu amado, você tem que ser uma árvore plantada junto à corrente de águas. Não pode ser dentro de um vaso de bonsai. Tem que ser junto à corrente de águas. Para que no devido tempo, e agora nós estamos nos aproximando de uma nova década, e você já cuidou de tantas áreas, e lhe falta a principal delas, que é a área espiritual. Por isso esse cansaço,
você ter chegado ao final do ano, hoje dia 17, estou cansado, tenho depressão, estou doente, estou aflito, estou incapacitado, estou complexado, estou impossibilitado. Isto é porque você está vivendo como uma pequena árvorezinha de técnica de jardinagem, bonsai, quando Deus tem algo poderosíssimo para a sua vida. Agora eu quero lhe dizer que essas águas que recebem as raízes da árvore, que tornam a árvore frutífera, que no devido tempo dá o seu fruto, essas águas são as águas da palavra de Deus. É a igreja. Talvez o senhor diga, mas eu já ouço falar aí tantas histórias, tem tanto pregador de Araque, tem nego que mente, que faz, que acontece, que vende camisa com sangue, diz que aquele sangue, aquela marca é melhor que de Jesus. Oi, você já ouviu falar muita coisa, amado. Mas eu não caminho por esses caminhos do limbo. Eu caminho por cabeça nesta terra. Existem muitos ministérios fazendo um trabalho sério, um trabalho de bem-estar espiritual, de regeneração de vida, de pregação da palavra legítima. E eu vou lhe dizer uma coisa que para muitos vai soar até muito estranho. Se não fosse a pregação da palavra e o mundo cristão no nosso país, nós já teríamos virado uma bagunça de um país. É a igreja de Jesus. São os milhões de cristãos que clamam, que dobram o seu joelho, que vão aos seus cultos, que pregam a palavra, que dão testemunho, que são como árvores plantadas junto à corrente de águas, que no devido tempo dão fruto, a folhagem não murcha. Você veja, e tudo quanto faz é bem sucedido. É isso que você precisa. É isso que você precisa. Porque sem a vida espiritual, sem as raízes profundas, lembra-se o que Paulo disse no início do programa, através dos meus lábios, nós não andamos pelo que vemos. Nós andamos por fé. Você sabe que eu gosto muito de árvore frutífera, de vez em quando eu falo nisso. Eu falei com a minha esposa, e nós temos uns vasos grandes na nossa casa, eu disse, olha, em vez de ter uma planta ornamental, vamos colocar aí árvore frutífera. E uma fruta que eu gosto muito também, jaboticaba, plantamos uma árvore e qual foi a nossa surpresa? Assim, em 2, 3 dias, passado um tempo dela estar lá plantada, bem plantada, com muita terra, com adubo, com humus, nós começamos a ver que de um dia para o outro, muita jabuticaba, muito fruto. E eu tive um prazer de, na minha própria árvore, tirar o fruto e comer. Mas se ela não tivesse isso, não fosse um vaso gigante, se a árvore não pudesse se expandir, ela daria fruto? Não, ficaria mirrada, raquítica, no limbo. É assim que você tem vivido? Como um prego pregado no sapato e você anda às voltas? Ou você hoje se rende a Jesus e diz, Jesus, Tu és o meu Criador, Tu és um Deus ilimitado, Tu és um Deus cujas águas jamais acabam, Tu és o pão da vida, Tu és o meu pastor, o meu Senhor, o meu Redentor, o meu mediador, a propiciação dos meus pecados, Tu és a fonte da eternidade, Tu és Jesus. Então, para o seu bem-estar, para que você não repita mais um ano e quizás mais uma década, seguindo conselhos dos ímpios. Porque o ímpio, amado, aconselha o quê? A impiedade. O escarnecedor, o que o escarnecedor tem para dar? Escárnio. O que o pecador tem para oferecer? Pecado. Então o salmista diz, não ande seguindo os pecadores, os escarnecedores, os ímpios. A hora de você ser uma pessoa com prazer na lei do Senhor, nela meditar de dia e de noite, ser como uma árvore plantada junto à corrente de águas, porque é aí que você vai dar frutos.
É aí que você vai dar frutos. Eu me recordo, há 2 anos atrás, um homem multimilionário americano, só numa área da Bolsa de Nova York, ele possuía 800 milhões de dólares só numa área da Bolsa. Um homem elegante, bonitão, forte, com tanto dinheiro. Mas lhe faltava a árvore plantada junto à corrente de águas. Ele tinha dinheiro só, mas não tinha razão para viver, não tinha felicidade, não, sabe, o Ferrari, o Bentley e as BMWs e os carros e o iate, isso tudo, amado, isso tudo termina. O que fica é o que Jesus planta no coração. E esse homem pulou de um 18º andar, amado. Abriu a janela do seu apartamento, da sua cobertura, e pulou de um 18º andar. 800 milhões. Ele amaldiçoou a vida. Ele disse, esta vida é maldita, porque ele não encontrou o caminho a não ser do ímpio, do escarnecedor e do pecador. Então hoje, entrega a sua vida a Jesus. Confie nele e você vai dar fruto. Amém? Muito bem, hoje é terça-feira, temos escola bíblica agora às 10 da manhã, se você me assiste pela Band. E amanhã, hoje com o Bispo Daniel, amanhã o apóstolo estará na igreja para mais uma noite profética no nosso ministério. Estamos estudando as epístolas, estamos entrando nas profundezas do coração de Deus. Eu gostaria muito que você estivesse na igreja Cristo Vive. Rua Maricá 320, no bairro de Campinhos, zona oeste do Rio de Janeiro. A Catedral Cristo Vive está próximo do BRT da Pinto Teres, da 28DP. São pontos de informação para você colocar no seu GPS ou no seu Waze ou no seu Google Maps. Venha estar conosco. Quero lembrar também que no próximo domingo, dia 22, nós vamos ter o domingo do Natal, anteciparemos 2 dias. Vamos ter pela manhã o culto natalino, com a mensagem bíblica sobre a verdade do Natal, os frutos do Natal, os resultados do Natal, a vida do Natal. E à tarde, no culto das 6 horas, uma grande cantata, que é uma peça musical, Jesus é a Luz, e nós vamos, através de danças, corais, street dance, cantores, dançarinos, vamos ter realmente um espetáculo com muitos efeitos especiais, um espetáculo de Natal com a dignidade do Deus do Natal, Senhor Jesus Cristo. Quero lembrar-lhes também que no dia 31 de dezembro teremos o Réveillon. Você precisa de passar um Réveillon com Deus na casa do Senhor. Nós vamos receber a palavra profética, vamos ter aí um término de ano vigoroso na plenitude da bênção e vamos começar o ano na casa do Pai. Nosso telefone de contato é 30 17 90 90. Quero agradecer a Deus por aquelas pessoas que investem no nosso ministério, ligam para a igreja pelo 30 17 90 90 e dizem, olha, apóstolo, ou para as bispas da igreja, eu quero colaborar, quero cooperar com esse programa, porque esse programa é vida, ele é fundamental para a nossa sociedade. Muito obrigado. E eu queria terminar, conforme faço às terças-feiras, deixando um abraço caloroso, um abraço de fé e de amor para Renato Vilarinho e Cláudia, que são os proprietários da Zinzane. Você sabe que esta palavra Zinzane veio do coração de Deus, é uma grande empresa de moda com 120 lojas, cujos proprietários são da fé, são de Deus e que estabeleceram uma empresa com bases sólidas da fé. E eles são meus amigos e cooperadores deste santo ministério também. Então a Deus toda a glória, um abraço a Zinzane. Esse Natal a Zinzane vai bombar, em nome de Jesus. Equipe de televisão, muito obrigado pelo vosso amor, a todo o nosso povo, a nossa gratidão. Meu nome é Apóstolo Miguel Anjo, minha amada esposa Bispo Roxana, mas em nome daquele que vive e reina, o Senhor que é cabeça da igreja, aquele que é absoluto, não há outro nome, Jesus, Ele te ama. E hoje você saiu de uma circunstância de vida que te deixava em círculos
para viveres como uma árvore frutífera. Graça e paz e até amanhã, em nome de Jesus, de todo o meu coração. Graça e paz.